Olá, eu sou a Kátia. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos em que eu vou trazer vocês e mostrar o processo de adaptação de um conto literário para uma história em quadrinhos. O conto que eu escolhi é Fita Verde no Cabelo, de João Guimarães Rosa. Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer a leitura e a análise do conto, para a partir daí, no segundo vídeo, partir para o roteiro, para o storyboard. Essa é a minha forma de trabalhar e às vezes, se vocês perguntarem para outros quadrinistas, a forma de trabalho ela pode ser completamente diferente, porque cada um tem sua forma de trabalho e no final o que importa é o que a gente consegue entregar. Então, se funciona essa forma de trabalho, tá tudo bem. Então, esse primeiro vídeo é a leitura e análise do conto. Vamos lá? Fita Verde no Cabelo, Nova Velha História, João Guimarães Rosa. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Aquela um dia saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara, com um cesto e um pote, a avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha à aldeia. Fita Verde partiu, sobre logo, ela linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que, indo não atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia, vou a vovó com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro, encurtoso. Saiu, atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, como não alcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e como ignorar-se cada uma em seu lugar as plebeinhas flores, princesinhas incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha sopejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando ela, toque-toque, bateu. Quem é? Sou eu! E Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai, a avó, difícil, disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre, Deus te abençoe. Fita Verde assim fez, e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só, devia, para falar agagado e fraco e rouco assim, de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo, depõe o pote e o cesto na arca, e vem para perto de mim, enquanto é tempo. Mas agora a Fita Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou, vovozinha, que braços tão magros os seus, e que mãos tão trementes. É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí, tão arroxeados? É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta, a avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado, pálido? É porque já não estou te vendo, nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou, vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá.
sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repetir no corpo. Então agora a gente entra na análise da história, que é entender do que se trata. Normalmente, quando eu faço esse tipo de análise, eu trabalho em duas etapas. Primeiro, eu vou analisar a história dentro dela mesma, né, como ela se desenvolve, quem são os personagens, etc. E a partir daí eu vou ver que referências eu trago de fora para dentro dessa história, que essa história eu acho que dá para perceber já de cara que ela tem uma relação direta com o conto da Chapeuzinho Vermelho. Inclusive até embaixo do título da história está Nova Velha História, como se fosse uma história recontada, a partir de uma história contada nova a partir de uma história velha, né, que dá para perceber essa relação com a Chapeuzinho, pela menina que não tem um chapeuzinho vermelho, mas tem uma fita no cabelo, o lobo, a avó, a ação que é a menina ir para casa da avó, enfim. A gente vai analisar tudo isso com calma, mas primeiro vamos ver a história em si, o que é que tem na história em si. Então a gente tem, primeiro a gente tem que ver quem está contando essa história para a gente, que é o narrador. O narrador aqui, a gente percebe que ele é um narrador que ele não está dentro da história, ele não conta a partir do ponto de vista dele. Então, em nenhum momento o narrador fala, eu fiz, eu fui, é sempre falando de outras pessoas. No caso, a ação principal, ela se desenvolve em torno da fita verde no cabelo, vamos chamar a menina de fita verde, que já pensando nos personagens, a gente pode pensar na fita verde como a protagonista da história. Certo. Então esse narrador, ele não faz parte da história, não é uma história que aconteceu com ele, mas ao mesmo tempo, também não é uma história que contaram para ele, senão ele tinha dito, olha, me contaram que tinha uma aldeia, não. É um narrador que ele está fora da história, mas ao mesmo tempo, por exemplo, ele vai saber o que a fita verde está sentindo. Porque tem um trecho, principalmente no final, deixa eu ver aqui. Mas agora a fita verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada. Em nenhum momento, e também ele fala que ela estava suada e sentindo fome, em nenhum momento a Chapeuzinho manifesta verbalmente isso que ela estava sentindo. E também não tinha mais nenhum outro personagem na cena para poder falar, olha, ela chegou assim, ela estava se sentindo assim. Então, a gente pode pensar nesse narrador como, além de um narrador fora da história, um narrador que ele é onisciente, ou seja, ele sabe, ele não fala de todos os personagens, mas ele sabe o que a nossa protagonista está sentindo. Então, esse é o tipo de narrador que a gente tem aqui. Então, é o narrador fora da história que está vendo tudo o que acontece. Aí a gente tem a nossa protagonista, que é a fita verde. De personagem, a gente ainda vai ter a mãe, que ela é só citada aqui no início. Meninos e meninas, sua mãe mandara com cesta e pote a avó que amava uma outra e quase igualzinha à aldeia. E aí, então, nesse trecho, a gente sabe que tem uma mãe, que é outra personagem, e aí a gente tem dois lugares.
a gente tem de onde ela sai, a aldeia 1, e para onde ela vai, a aldeia 2, onde a avó mora. Esse trajeto, inclusive, é apresentado que existem dois caminhos, um curto e rápido e outro tortuoso e longo, que é o caminho que ela acaba escolhendo. E aí, nesse caminho, ela vai encontrar, daí que indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam. O que é lenhar aqui? Lenhar pode ser fazer coisas de lenhador, sei lá, cortar árvore. Mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, a gente vai ter os lenhadores também como personagem e esse lobo que já está morto. Ou seja, ele não faz parte dessa história. E aí tem o trecho em que é ela passeando por esse caminho, que é um trecho que é muito... A forma como o João Guimarães Rosa escreve é uma forma muito, que dá uma sensação muito de mágica nesse caminho que ela está indo, essa coisa bonita. É muito... dá esse tom de conto de fadas. Até esse momento aqui, a gente vê que a gente tem essa sensação de estar vivendo, de estar lendo, né, o narrador está contando para a gente uma história de conto de fadas. Tá. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela toque-toque bateu. Então a gente tem a outra personagem, que é a avó. Nesse segundo lugar que ela chega, ela sai de Y para X. E aí é a conversa entre as duas que a gente vai percebendo uma mudança nessa personagem. Até que no início é falado que ela não tinha juízo, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. E lá no final, quando ela finalmente percebe que a avó dela está morrendo, porque a avó dela morre, fala que ela teve juízo pela... Isso, Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez, e de fato sim. Por que eu falo que a avó morre? Pela descrição física que a própria Fita Verde faz da avó, que é: vovozinha, que braços tão magros os seus, e que mãos tão trementes. Então, é uma senhora que está debilitada numa cama, que ela nem levanta para abrir a porta, ou seja, está muito fraca, está magra, mão tremente, e a própria fala da avó já demonstra isso, que ela está falecendo, que é: nunca mais vou poder te abraçar, minha neta. Que lábios tão roxos, nunca mais vou poder te beijar, minha neta. E aí, que olhos fundo e parado nesse rosto encovado, pálido, ou seja, a avó está perdendo as cores, já está desfalecendo. E a avó fala que ela não está vendo mais, nunca mais vai ver a neta. E aí, a última frase da Fita Verde é: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a gente tem aqui um lobo que anteriormente já foi falado que não existe mais, mas aqui a gente tem um lobo com L maiúsculo. E a gente está falando então, vamos tentar juntar tudo isso aqui. A gente está falando de uma personagem que o nome dado para ela é Fita Verde. Verde pode denotar quando a gente fala que alguma coisa, que uma fruta está verde, ela não está pronta, ela não está, no caso, pronta para o consumo. Mas quando a gente usa isso relacionado a uma pessoa, está falando de imaturidade.
de certo modo está falando de inocência. Alguém que não tem vivência suficiente da vida ainda. Então, é uma pessoa verde. E o próprio trajeto que ela escolhe, que inclusive é feita duas comparações em relação a esse trajeto, e ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro, encurtoso, ou seja, é alguém que é maturo, é inocente, né, que está sem preocupação, sem juízo, que o juízo é que é usado para delimitar essa característica da menina que é modificada nesse pequeno conto, que é essa menina sem preocupações, sem juízo, que faz esse caminho, e aí o limiar de mudança dela é a casa da avó. Se a gente for estabelecer um lugar fixo, a gente pode pensar na própria porta, a partir do momento que ela abre e entra, como esse portal, esse limiar entre essa personagem que era imatura, inocente, sem juízo, para alguém que tem consciência. E qual consciência que ela adquire aqui? A consciência da morte. A gente pode pensar no primeiro ponto, porque ela chega no momento que a avó falece. E no início a gente tem aqui um resumo muito simples do ciclo da vida. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Então, se a gente inverter a ordem que aparece aqui, meninas e meninos nascem, crescem, homens e mulheres esperam, e velhos e velhas velham. O que homens e mulheres esperam? Esperam o quê? E o que é velhar? Velhar a gente pode pensar como o próprio processo de envelhecer ou o próprio processo da morte, que é o ciclo da vida de todo mundo, nascer, crescer e esperar morrer. Então aqui a gente pode entender que a gente vê o momento de crescimento dessa menina que ainda não tinha consciência desses ciclos de vida e morte. Apesar de aparentemente a morte fazer parte da vida, porque tem um momento que fala que os lenhadores exterminaram o lobo, então coisas morriam, mas como a morte nesse caso aqui é de uma pessoa extremamente próxima, que é a avó, talvez aqui nesse momento é que tenha sido de fato o momento de consciência dessa menina. E aí então a gente pode entender que essa história é sobre tomada de consciência. Que a partir do momento que você tem essa consciência de que existe esse ciclo de vida e morte, que você está inserido dentro dele, você passa a ter juízo e você passa a ter um nível maior de maturidade, porque você vai perceber o risco e o que está em jogo. Então, o que a gente tem aqui é ver o processo de amadurecimento de uma personagem, e é interessante ver que isso acontece num espaço curto de tempo, num conto tão pequeno,
mas fica bem claro isso, assim. Dava para fazer uma comparação bem mais profunda com o conto da Chapeuzinho Vermelho, mas a gente pode só falar assim do que já é, do que daria para pegar selecionar uma das versões do conto da Chapeuzinho e fazer uma comparação direta com esse texto, mas só fazendo uma comparação rápida e lembrando dos pontos da história, que é a Chapeuzinho vai para a casa da avó, ele encontra o lobo no caminho, e o lobo se disfarça da avó, e o lenhador salva a avó e a menina no final. Aqui ninguém salva ninguém do final. Então, o João Guimarães Rosa, ele pega a base da história para contar uma outra história sobre amadurecimento, sobre crescimento, sobre esse momento em que a gente cresce, perde um pouco dessa inocência e como ele fala aqui, como se fosse ter juízo pela primeira vez a gente tem noção da finitude das coisas, da morte mesmo, né? Então é isso. Ver se eu consigo fazer um resumo aqui, pegar um outro arquivo. Então a gente tem a Fita Verde, que é a protagonista, que passa por esse processo de crescimento que envolve ter consciência do ciclo da vida, do ciclo de vida e morte. A gente vai ter esses dois espaços, que é a primeira aldeia, esse outro espaço, que é a aldeia 2, que é a aldeia da avó. A gente vai ter o caminho direto e o caminho tortuoso que ela faz, que é no bosque. A gente, de personagens, então, a gente tem mãe, lenhadores, avó e a grande metáfora sobre a morte, que a gente, inclusive, pode pensar até como um personagem, não sei, que é esse lobo, que no final ela tem consciência e tem medo dele. O lobo também pode representar... Não. Pode representar o tempo? Será o tempo que vai devorando as pessoas? Não sei. Então, o lobo pode ser o tempo que no final acaba remetendo a esse processo de morte, né? O processo de nascer, crescer, envelhecer e morrer, né? Que é o tempo. Então, para começar a pensar isso em termos de quadrinhos, a gente vai ter uma, duas, três, esses 4 personagens, o lobo ainda como que isso vai ser inserido na história ainda, e a gente tem
esses dois lugares, a aldeia 1, a aldeia 2 e o bosque. Deixa eu abrir outro aqui. Então, pensando em termos de história, a gente já pode começar a delimitar onde que a gente vai publicar essa história. Que quando a gente está pensando em termos de quadrinhos, a gente está pensando em imagens. E quando se fala de imagens, a forma como elas podem ou não ser trabalhadas vai depender do suporte onde elas vão aparecer. No caso, eu vou fazer essa história para o Instagram. No Instagram, as imagens elas são uma proporção quadrada, a melhor forma de visualização, 1080 por 1080, e lá pode ter até 20 imagens numa sequência carrossel. Então eu tenho que pensar a estrutura dessa imagem, a estrutura dessa história dentro dessa limitação técnica. E aí ela pode ser a cor ou preto e branco. Então a gente vai ter uma história que ela vai ser uma história bem simples, né, que é a menina. Vou fazer a menina aqui. Saindo de casa, depois ela passa pelo bosque, e depois ela chega na casa da avó. Em termos de ação, para se pensar transição de cena, construção de cenário, esse é o percurso que a personagem vai fazer. Então, o momento da casa da avó, que é o momento mais importante, ele vai ter que ocupar um pedaço considerável da história. Então a gente vai ter, não sei, eu vou fazer uma conta simples aqui, depois isso pode ser modificado. A saída da casa pode ser de 1 a 2 imagens. O passeio pelo bosque, a gente pode pensar umas 4 imagens, e aí a gente tem, não sei, um pouquinho maior que o bosque, umas 6 imagens para fechar essa história. Então a gente teria uma história de aproximadamente 13 páginas. Páginas nessa, quando eu falo em página, eu estou pensando nesse quadrado de 1080 por 1080 pixels. Então, a partir daqui a gente pode começar a fazer o nosso roteiro e planejar como que ele vai ser desenvolvido. Então, a gente vai ter 13 páginas, só reforçando aqui. O roteiro, como eu mesma estou fazendo, eu mesma vou fazer o roteiro e desenhar e fechar a história, eu não costumo fazer um roteiro clássico, que é fazer divisão de páginas, detalhamento, tarará. Normalmente o que eu faço é já mesclar esse processo de escrita, de roteiro e tal, com o processo de storyboard. Então, o meu roteiro, ele é misturado, esse planejamento de páginas com já planejamento de cena, e feito tudo isso de uma forma muito mais visual. Então, vamos estipular aqui as nossas páginas e vamos separar por
momentos. Sai de casa, o bosque, e a casa da avó. E aí eu vou colocando as cenas aqui, e a todo momento, o que eu vou precisar fazer para delimitar essas thumbnails é retomar o contexto, porque agora, nesse processo de adaptação, eu já entendi sobre o que a história é, eu já entendi a estrutura da ação dela. A personagem sai do ponto A até o ponto B e acontece a coisa no ponto B. O que eu preciso fazer agora é voltar para o texto, reler e tentar entender como que eu vou adaptar as cenas, o que eu vou trazer de texto para essa história, porque eu não posso simplesmente pegar o texto aqui do conto original e jogar e desenhar por cima disso. Eu preciso ver o que vai aparecer de texto como narração na minha história e o que as imagens vão contar. Como que eu vou conseguir fazer esse equilíbrio, porque tem algumas sutilezas da língua escrita que eu não vou conseguir levar para um quadrinho sem simplesmente pegar o texto e colocar lá. E aí vai virar mais um texto ilustrado do que uma história em quadrinhos, porque na história em quadrinhos, o texto e a imagem, idealmente, precisam ter o mesmo peso. Então, a gente tem que usar o texto naquilo em que as imagens não vão conseguir transmitir ou não vão conseguir passar a história adiante. E aí, esse vai ser o grande trabalho. Então, provavelmente, nas próximas cenas, você vai me ver com outra roupa, porque como esse não é um processo rápido, o processo de leitura e análise do texto vai levar um certo tempo, eu vou voltar à medida que essas coisas forem acontecendo. Porque eu sentei aqui, eu gravei de uma vez só o início do vídeo até agora. Então, a partir de agora, vocês vão me ver em diferentes momentos, não sei, em diferentes cenários, porque o processo de criação de uma história é um processo que, às vezes, você precisa deixar a coisa um pouco quieta para deixar as ideias assentarem e aí você retorna nela depois. E aí, porque aí depois você tem um outro ponto de vista, ou coisas vão acontecendo e você vai tendo outros insights e vai pensando em outras coisas. Então, agora o momento é o que vai ficar do texto original, o que eu vou conseguir adaptar, vendo o que vai dar.